Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução da nossa quinta questão, envolvendo aí a construção de gráficos utilizando algumas funcionalidades que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community aqui no computador. Eu quero apresentar aí para vocês, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa quinta questão relativa à parte aí da construção de gráficos com a utilização de ferramentas que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal. Já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver a resolução, então, da nossa quinta questão, envolvendo aí a construção de gráficos, utilizando ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python, onde nós estamos trabalhando aí todos os exercícios aqui do nosso curso de programação em Python, tá certo? Após ele abrir aqui esse projeto, né, nós já temos aqui criado de aula anterior ali a nossa lista 11, que contempla a parte aqui das construções de gráficos, tá certo? Vou minimizar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o nosso diretório para facilitar aqui a visualização de todo o nosso editor de códigos do PyCharm Community aqui na tela, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução da nossa quarta questão aí, envolvendo a construção de gráficos utilizando ferramentas aqui que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Se você não tiver visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e assistir a nossa quarta questão aí, tá certo? E aqui logo na sequência nós temos o enunciado da nossa quinta questão, que diz o seguinte aqui, ó: plotar a função logarítmica y igual a log de x na base 2. Dessa maneira que a gente lê, né? A função logarítmica é o log de x na base 2, tá certo? Para x maior que 0, isso daqui tem que ser atendido, tá certo? Pois senão, nós não atendemos aí a situação matemática da função logarítmica, tá certo? E aqui só um parênteses, a função logarítmica, ela nada mais é que a função inversa da função exponencial, que foi a função que nós fizemos na aula passada, tá certo? Então, vamos começar aqui inicialmente fazendo a importação das bibliotecas necessárias. Então, aqui nós vamos utilizar a biblioteca do NumPy e do Matplotlib. Então, vamos colocar aqui, então, import NumPy. Vou colocar aqui, então, NumPy as np, que é o apelido que a gente utiliza para a biblioteca do NumPy. Vou fazer a importação também da biblioteca do Matplotlib, import matplotlib pyplot, né? Pyplot. Aqui o apelido vai ser SLT. É o apelido que a gente dá, então, para a biblioteca do Matplotlib, tá certo? Feito isso aqui, logo na sequência nós já podemos definir aqui o eixo das abscissas. No caso aqui nós vamos utilizar o eixo da abscissa como sendo x, como a gente faz sempre na matemática, que vai receber aqui então np, que é a biblioteca que eu vou importar aqui do NumPy. Vou utilizar a funçãozinha linspace, aqui utilizando, né, os valores de 0.1, no caso, porque nós não podemos começar aqui o eixo x no 0, porque senão cai na situação onde nós não atendemos a condição matemática da função logarítmica, tá certo? E aqui eu posso colocar aqui até um determinado valor, né? Por exemplo, o 10 como ponto de parada e utilizar aqui, por exemplo, 400 pontos nesse intervalo de 0.1 até o 10. Tá certo? Então, podemos fazer aí a definição do eixo da abscissa dessa maneira. Tá certo? Logo na sequência eu já posso colocar aqui, então, a minha função. Então, função
matemática a gente sempre representa por y, né, ou f de x, que seria a mesma coisa, e aqui no caso, então, eu vou ter agora, né, a minha função. Aí, para isso, eu vou colocar aqui NP da utilização da biblioteca do NumPy, e aí eu coloco log de x aqui no caso, de x aqui no caso, na base, como sendo a base 2, tá certo? Então, dessa maneira aqui, eu estou utilizando, né, exatamente a ideia aqui de utilização, vou até colocar aqui com uma linha de comentário, essa funçãozinha aqui, ó, y, tá certo? Y igual a log de x na base 2, tá certo? Então, dessa maneira aqui, nós já conseguimos, então, fazer aqui a definição das abscissas, aqui na linha anterior, e aqui também utilizando a função, né, definindo a nossa ordenada, o nosso contradomínio. Então, domínio e contradomínio aí para a gente poder fazer a plotagem do gráfico da função logarítmica, tá certo? E logo na sequência nós já podemos fazer a utilização da importação do matplotlib. Então, para isso eu vou colocar aqui o PLT, que eu chamei o apelido da biblioteca do matplotlib, e aqui eu vou utilizar então o plot para me plotar x em relação a y, e já vou colocar aqui também para a gente, né, a nossa legenda com o label, e eu posso colocar aqui, por exemplo, né, a nossa funçãozinha, que é exatamente y é igual a log de x na base 2, aqui colocado para a gente já a função aqui bacaninha. Posso também colocar uma cor diferente daquele azul mais claro, que é por default definido aqui no Python. Eu vou colocar então color, eu vou colocar então uma cor, por exemplo, um azul mais escuro. Então eu coloco aqui, ó, dark blue. Dessa maneira eu consigo colocar uma cor da plotagem do gráfico numa cor azul mais escuro. Feito isso, eu já posso colocar o título também. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, title, e aí eu vou colocar, né, a mensagem que se trata aqui do gráfico da função logarítmica. Aqui no caso, vou colocar então 2 pontos agora e coloco a funçãozinha aqui também, tá certo? Depois, na sequência, eu posso colocar também, definir aqui os eixos x e y. Então, eu coloco o plt.xLabel, que trata da abscissa x, e o meu plt.ylabel, colocando aqui, então, no caso, né, a nossa ordenada como sendo, então, a função f de x, que é igual a y, tá certo? Podemos colocar aqui também as nossas linhas de grade, como a gente sempre faz aí também. Então, vou colocar plt.grid true. Posso colocar aqui também o nosso legend também, para aparecer, né? No caso aqui, o nosso label na janela gráfica. Então, eu vou colocar plt.legend. E também, para mostrar aqui a nossa janela gráfica, um plt.show, para ele apresentar para a gente aí a janela gráfica, tá certo? Feito isso, agora nós já podemos rodar esse nosso código, ver se está tudo ok, se ele vai plotar para a gente a janela gráfica. Então, botão direito em cima da aba lista 11 aqui, gráficos, run lista 11, e aqui ele já vai apresentar para a gente, no caso, né, o gráfico aqui, então, da função logarítmica y igual a log de x na base 2. Então, veja que é exatamente o inverso da função exponencial, a função logarítmica, como eu falei, né, pessoal? Então, para x aqui igual a zero, né, nós temos que a função aqui, ela dá exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 1 para o x, tá certo?
Quando eu tenho, por exemplo, x igual a 2, a minha função ela é 1, no caso. Porque o que é log de x na base 2? Eu pegar esse 2 e levar a x. Então, qual que é o número que elevado a x vai dar 2? É exatamente esse ponto aqui, ó, de cruzamento da interseção do 1, 2, né, o 4 aqui, ó, exatamente no ponto 2. Quando eu tenho 2 elevado ao cubo, né, eu tenho 8. Então, eu vejo que a função logarítmica ela é exatamente o inverso da função exponencial, tá certo? Podemos fazer a evidência aqui dos eixos coordenados, tanto do eixo x quanto do eixo y, como a gente vem fazendo aí também. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, PLT ponto AX Hline, tá certo? No caso aqui eu vou colocar no eixo 0, uma cor, né? Uma cor em cinza. Então, vou colocar color gray. Definir uma espessura de linha aqui com line width. Aqui no caso, olha só, width igual a 1.2 ou 1.0. Não podemos exagerar nisso daqui, para não ficar muito fora assim de um padrão, né? Aí eu vou colocar o AXV line, né? Agora, definir também aqui o ponto 0. A cor da linha também é a mesma, color igual a gray. Vai ficar da mesma forma aqui do eixo da abscissa X. E a espessura de linha, line width, igual a 1.0. E podemos rodar novamente aqui, ó. Esse código tá aqui, ó. Então eu defini essa linha aqui, ó, do eixo x igual a 0, um pouco cinza mais escuro. Se eu quiser aumentar um pouco mais essa espessura que eu posso colocar, por exemplo, aqui 1.2, talvez, né? Pode ser que fique melhor, mais evidente. Rodando novamente aqui no caso, ó. Então veja que você pode adequar aí a sua maneira, à medida que a gente aumenta, né, a definição aqui desses valores aqui, a espessura dessa linha fica mais grossa, né? Então esse número que a gente acabou de mudar aqui é exatamente a espessura dessa linha. Fica um pouco mais evidente que as linhas de grade que tem aqui no caso, quando a gente colocou, né, o PLT.grid true ali no caso. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui nós conseguimos, então, pessoal, finalizar aí, né, a nossa quinta questão relativa aí à parte da construção de gráfico que nós temos disponível aí, com ferramentas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa quinta questão relativa à parte da construção de gráficos. Nós temos aí disponível de algumas ferramentas da linguagem Python, tá certo? Fizemos a resolução de uma função logarítmica, no caso, que representa o inverso de uma função exponencial da matemática, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou pedir de sempre que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!